farandio fica perante Deus, de levar a palavra de Deus às mais variadas pessoas possíveis. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Thiago para mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai ter um papo muito legal com alguém especial aqui. E aí galera, para quem não te conhece. Muito prazer, meu nome é Davi é Almeida, como sou mais conhecido. Eu sou da mesma igreja aqui, esse digníssimo aqui, esse maravilhoso homem. Sou amigo dele, por coincidência também. E hoje a gente veio retratar de um assunto muito legal da minha parte, que eu gosto muito. Não é mesmo? Qual é o assunto, irmão? Animes. E a gente vai falar um pouco de como eles e outras coisas também podem estar nos ajudando na nossa caminhada com Deus, na nossa reflexão de como é ser um cristão e de coisas relacionadas a isso, né? Foi até algo que a gente estava comentando antes do vídeo, de um anime, agora especificamente falando do anime que a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Perdão se o meu inglês não foi muito bom. The Promised Neverland. Um anime da Netflix, tem a primeira temporada, que a gente estava assistindo esse fim de semana, inclusive, por indicação desse cara. E a gente viu algumas coisas que nos levaram a refletir sobre coisas da fé, e a gente estava falando um pouco sobre como Deus pode usar várias coisas, como um anime, como coisas seculares, para estar falando de coisas da fé, de coisas sobre ele, de quem ele é. Incrível, porque eu tive várias oportunidades de aprender, não só com animes. Eles têm um lugarzinho no meu coração espaçoso, assim, então eu assisto mais, né, mais tempo. Tenho muitas experiências com Deus, muitos ensinamentos que eu tirei. Por exemplo, teve um que, pra quem me conhece, eu sou um cara muito caseiro, que não gosta de sair nem nada. Pela minha posição na igreja, que eu faço parte de uma liderança de adolescentes, eu tenho que ser aquele cara mais povão, sabe, que influencia a galera, que tá junto, sabe, que participa das programações, faz aquela resenha mesmo, participa da comunhão, sabe. Tem um anime que identifiquei muito com o personagem principal, que ele gosta muito de ficar sozinho, né. Ele preferia ficar sozinho do que com as outras pessoas. E ao decorrer da história, ele atrai pessoas sem querer. Essas pessoas mudam sempre que elas conhecem ele, sempre que elas passam um tempo da história toda com ele, e mudam pra melhor, sabe. Ficam com pessoas cheias de vida. E isso me ensinou muito, cara. Isso mudou totalmente a minha visão de uma pessoa, assim, sabe. Porque na minha cabeça eu era assim, cada pessoa é de um jeito e tal, e eu não queria mudar, sabe. Isso veio assim de encontro comigo, sabe. Me virou assim de cabeça pra baixo. Isso foi uma das principais coisas que eu aprendi no anime, que eu levo pra minha vida toda, conto pra muitas pessoas de como Deus mudou a minha vida, como Deus mudou o meu caráter, minha mente, e me amadureceu de uma forma muito grande, sabe? Esse anime que a gente vai falar hoje, The Promised Neverland, eu não entendi o que ele falou. A história dele se passa, eu acho que em 2047, né? Isso. 2047. Só um adendo antes, se você não assistiu ainda, assiste, com certeza vai ter spoiler. Vai ter spoiler, rapaziada, foi mal. Se você gosta de anime, foi mal. E esse anime especificamente é bom você ir assistir ele sem saber nada. Sem saber do que ele se trata. É de suspense, rapaziada, ó, terror, tá? Suspense. Não tem graça você saber assistir no anime, né? Mas assim, ele se passa num orfanato, né? Com muitas crianças assim. E de cara assim, você já pensa assim, pô, que anime fofinho e tal, né? Acho que não vai ter nada. Mas aí no final do episódio, cara, a gente descobre, junto com os personagens principais, que a mulher que cuidava lá das crianças, né, que chama Mama, que eles chamam ela de Mama, né, ela pegava as crianças que eram adotadas e sacrificava elas, meio que sacrificava elas pros monstros lá que comandavam o mundo humano, né. É meio viajado, mas é legal, muito da hora. No decorrer do anime, a gente vê como que eles são crianças de 12, 11 anos que querem sair, que querem mudar o rumo da vida delas, porque elas estão destinadas a morrer e elas querem mudar. Elas descobriram a verdade e querem, sabe, dar um jeito de fugir, de escapar dessa morte prematura. E isso é o que eu estava comentando com você, que nos lembra muito de como funciona o mundo em que a gente vive, né? Como funciona uma vida de pecado, que é uma vida que parece muito confortável, muito bonita, muito... não tem nada a ver, é só mais um pecado, só mais uma coisa que me traz
algum tipo de prazer, algum tipo de recompensa momentânea, mas o final dele é a morte, e a gente sabe disso, o salário do pecado é a morte. Quando você descobre isso, quando você tem a consciência disso por uma obra do Espírito, você passa a querer lutar com todas as suas forças para fugir disso. Mas é quase que impossível, porque a nossa natureza não nos deixa, a nossa natureza ela vai lutar contra. A partir do momento que você tenta ser bom, é algo que o Lewis dizia, né? Você vê o quanto você é mal a partir do momento que você tenta fazer uma coisa boa, você tenta ser bom. E o sistema do pecado, o sistema demoníaco mesmo, ele tenta de todo jeito não deixar que você seja essa boa pessoa, você vá para o caminho de Cristo e se liberte desse sistema. Então ele vai estar a todo momento trabalhando para isso. É o que a gente vê no anime, né? Que a gente vê eles tendo que usar toda a capacidade deles de inteligência emocional, inclusive, para estar saindo daquele lugar, né? Exato. Aí tá só nesses, eu acredito que são 3 ou 4 primeiros episódios, né, que conta essa trama por trás do orfanato. Eu já percebi, já tirei o ensinamento de como que a gente conhece a verdade que é Jesus, e a gente quer viver, a gente quer fugir de toda, tentativa do mal, toda tentativa do diabo de nos derrubar, de querer nos matar, mas a gente quer fugir, quer ir pra verdade, quer viver uma vida nova com Cristo. Ao decorrer ali pro meio, do anime, eles planejam um plano juntos pra poder fugir, porque o orfanato, ele fica assim num círculo assim, né, e em volta desse círculo tem um penhasco gigante. Eles têm que, elaborar um plano muito, mas muito bom pra conseguir fugir, porque tinha criança de 11 anos pra baixo, tinha bebê, tinha criança de 5, 6 anos, então pensar em cada detalhe e não podia ter nenhum erro, cara. Não podia ter nenhum erro. Sempre a Mama, né, que o nome dela depois é Isabela, ela sempre descobria, sempre tinha um jeito de, pegar eles de surpresa. O mais engraçado é que uma das 3 principais crianças do anime, ele era um traidor. Traidor assim, ele era um agente duplo, na verdade, né, que trabalhava pro bem das crianças e ao mesmo tempo pra Isabela, pra Mama. Eu tirei mais um ensinamento disso, mais uma lição. A Bíblia fala que a gente não pode confiar em muitas pessoas, né? Só confiar em Deus, porque Deus não é falho. Deus é santo e Ele é sempre fiel. Muitas vezes a gente deposita confiança demais em alguém ou em nós mesmos e caímos, né? Isso foi o que eu pensei na hora, nossa, um dos principais, a pessoa que eu menos esperava, mas que era a mais provável, porque, né, ele era amigo das crianças, eu acho que ele era o mais velho da turma lá, então ele era o mais provável, ajudar a Mama e ajudar as crianças. Na minha cabeça, ele é amigo, né, ele quer fugir também, ele não quer morrer, então ele, né, não é. Cara, é incrível como a hora e o local que a gente menos espera, a gente cai, né? A gente tomba na hora. Mais uma vez, Deus falou comigo e eu tenho muito a mente, né? Quando eu assisto qualquer coisa, cara, a passagem de João, capítulo 8, versículo 47, que diz: aqueles que são de Deus ouvem o que Deus diz e aqueles que não são de Deus não ouvem o que Deus diz. Eu gosto muito de João, cara. João é um livro muito sábio, muito, amado. João é um livro que, dá pra sentir o amor que João tinha por Deus, Essas palavras, cara, esse versículo mexe muito comigo, porque o dia que eu não busco a Deus, o dia que eu não oro, eu fico pensando, eu quero muito ouvir a voz de Deus, mas como que eu vou ouvir a voz dele sem estar perto dele, sem estar junto com ele? No decorrer do anime, a gente vê que, ainda bem, pulando um pouco pro final, eles conseguem fugir, mas um dos principais, ele meio que morre. A gente ainda não sabe se ele morreu, porque, como o Thiago disse, não tem corpo, não tem morte, né? Mas, ao que tudo indica, ele morreu. Só que ele deixou todo o plano elaboradinho, todo o plano feito para as outras 2 crianças principais poder seguir. E ele se sacrificou, porque se ele não morresse, as outras 2 iam morrer, né? Isso não tem, né? Eu não preciso nem falar com o que isso parece, né? De quem que eu lembrei, né? Mas eu não lembrei, da passagem, né, da crucificação, mas eu lembrei de um capítulo de um livro de Isaías 53, né, que fala que os pecados estavam sobre os ombros de Jesus. Eu gosto muito desse capítulo de Isaías também, eu gosto muito desse capítulo, especialmente porque retrata de uma forma um pouco mais sofrida, né, de como Jesus estava lá com todo o pecado do mundo sobre ele, Mesmo ele morrendo, ele conseguiu nos livrar, ele conseguiu nos salvar de uma morte prematura, premeditada, uma morte que já estava destinada para nós por causa do pecado.
Então, se você ainda não assiste nenhum anime, assista porque vale muito a pena. Se eu estiver sensível naquele momento à voz de Deus, com certeza Deus fala comigo de alguma forma, cara. É incrível, Thiagão, é incrível. E isso que você falou do Norman é algo que eu vejo também no anime por inteiro, assim, digamos. Você tá... deles mostrarem essa preocupação com o outro, né? De, inclusive, se necessário, dar a própria vida. Que é algo que também mexeu com o Rei no final. Ele foi capaz até de se sacrificar para que os outros pudessem, embora ele não tenha sido sacrificado por uma ideia da Emma, mas ele seria capaz disso para que os outros pudessem também escapar. Como isso nos lembra do sacrifício de Cristo por nós, é algo que também deve influenciar as nossas vidas em relação ao outro. Eu lembrei de um versículo, 1 João, no capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E isso é algo que deve inspirar a nossa vida todos os dias. De estar sempre disposto, assim como Deus nos amou, mesmo nós não merecendo, nós amarmos os nossos irmãos, por mais que a gente e a nossa razão diga que eles não merecem. Mas a partir do momento que eu me torno alguém que segue Cristo e que é influenciado pelo caráter de Cristo, é que eu entendo a minha condição de servo e de alguém capaz de dar vida pelo irmão se necessário, né? Acho que isso é um dos pontos também importantes desse anime. Fora muitos outros que você vai ver, inclusive, na segunda temporada, que eu já terminei também. Eu ainda não acabei, o cara passou de mim, velho. Passei e já terminei. E tem outras coisas interessantes também, mas que eu acho que dá pra deixar pra outros vídeos aí mais pra frente. Esse vídeo eu acredito que já está um pouco longo, mas eu acredito que são essas considerações principais. Que vocês estejam sempre atentos à voz do Espírito Santo, nas coisas mais simples, nos detalhes, porque também ele fala nessas coisas simples. Assista um anime, cara. É bom, hein, cara. Esse maluco aqui não assistia, gente. Ele não via nenhum tipo de anime. Comecei Death Note aí, você já viu, né? Essa parte assim de suspense, mistério, terror. Bom, hein, mano? Bom, gostinho. Bom, é isso aí. Agradeço aí a todos vocês que assistiram até o final, que também, enfim, compartilham desse gosto por animes e cultura. É isso aí. Valeu, galera. Se quiserem uma playlist de anime, de análises mais profundas aí mais pra frente, tá? Né? Talvez um projeto aí. O Thiago nem pensou nisso, né? Eu tô sendo nem tava sabendo. Atrevido. Nem tava sabendo disso. Mas vamos ver, né? Quem sabe? É ao vivo, ao vivo. Falou.